Olá, meus amigos, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um programa, mais uma semana. Está no ar o TV Mar News pela sua TV Mar Canal 525 pela NET Claro, pelo portal gazetaweb.com e pelo aplicativo TV Mar. Para mim é um enorme prazer estar ao seu lado. Peço licença para entrar em sua casa, te acompanhar no trabalho, para trazer as últimas informações. As informações que nós já acompanhamos nas últimas 24 horas. O programa de hoje estará totalmente voltado para o resultado das eleições, não só aqui em Maceió, mas também em outros municípios de Alagoas. Ontem, como você estava acompanhando, depois de quase 7 horas de transmissão da TV Mar Canal 525 e seus veículos também através das redes sociais, o nosso canal do YouTube com quase 15 mil acessos. Quase 15 mil acessos no intervalo de 7 horas, acompanhando exatamente o resultado das apurações. Nós, inclusive, estávamos vendo, minuto a minuto, as mudanças que estavam sendo promovidas. Um problema que acabou sendo ocasionado na plataforma do TSE acabou prejudicando o lançamento oficial do resultado das eleições. Os TREs recebiam exatamente os resultados, faziam um fechamento, mas o site do TSE acabou demorando bastante para poder divulgar. Para se ter uma ideia, ainda existe 94, 95% de urnas totalizadas em Maceió, mas faltam 5%. O que dá aproximadamente aí 10 mil votos em jogo para que isso seja concluído os 100% e, enfim, o resultado das eleições do primeiro turno possa ter pelo menos o seu andamento. Aqui em Maceió nós já sabemos que o segundo turno será entre o candidato JHC pela corrida à Prefeitura de Maceió e Alfredo Gaspar. Isso já está certo em termos de percentuais e nós vamos daqui a pouco conversar com Arnaldo Ferreira sobre esse cenário do que aconteceu durante a eleição aqui em Maceió e também em outros municípios de Alagoas. Lembrando sempre que o TV Mar News tem sua bandeira principal, Apvida, plano de saúde para você e para a sua família. Mais de 4 milhões de pessoas inscritas, 4 milhões de clientes. Mais de 20 anos na área odontológica, mais de 40 anos prestando serviços na área de saúde. Cuide da sua família com o maior plano de saúde do Norte e Nordeste. Pensou em plano de saúde? Não esqueça, hein? Apvida, saúde para valer. Ontem nós falávamos aqui das 7 horas de cobertura que a TV Mar Canal 525 fez. Naturalmente, o nosso trabalho começou bem mais cedo. Eu diria que desde as 7 da manhã, com o repórter cinematográfico Márcio André, ao lado do Fernando Palmeira, circulando pelas ruas da capital, já sentindo de perto a movimentação dos eleitores. E você, a partir de agora, vai poder acompanhar como foi exatamente essa abertura do processo de votação no maior complexo educacional de Alagoas, o CEPA, na parte alta de Maceió. E a TV Mar, cumprindo a sua missão de informar, está ao lado da comunidade num momento tão importante da democracia, que é um dia de eleição. E logo cedo, já antes das 7 horas da manhã, estavam aqui chegando os primeiros eleitores para esse local, que é o CEPA, considerado o ponto de maior concentração de eleitores em Maceió. Também a presença da Polícia Militar de Alagoas, que está aí já garantindo a ordem. Os eleitores, respeitando-se a orientação do TRE, aqueles com mais de 60 anos, terão prioridade desde as 7 horas da manhã até às 10 horas. Isso aconteceu nesses primeiros momentos de votação em Maceió. Também o TRE, a exemplo daquela faixa que está ali, teve a preocupação de trazer informações, além daquilo que foi publicado pelos meios de comunicação, e ali uma informação que diz que todas as seções da Escola José Corrêa Titara foram transferidas para essa escola aqui, a Escola Estadual Moreira e Silva. O pessoal continua chegando e aqui, mesmo sendo um grande centro de concentração de eleitores de Maceió, a paz sempre esteve, desde o começo até o final da votação, com tranquilidade total. Lembrando que a orientação do TRE, nesse horário, desde as 7 horas até as 10, dando prioridade aos idosos. Também a biometria, que nesse ano, para evitar a demora na votação, não aconteceu. Um dos primeiros eleitores a chegar aqui no Moreira e Silva, no Farol, foi Nilton Nicásio de Lima. E aí, seu Nilton, como foi a sua votação? Não, foi bem. Cheguei, votei rápido, já estou voltando para casa. Tem consciência da força e da importância do voto? Tem, sim.
O que é que você gostaria de dizer para aqueles que estão votando, que votaram? É que voto consciente, né? O voto consciente. Não vote em todo... O voto é... A gente tem que dar o voto. Agora tem que saber em quem vota, né? 2 digitações, o eleitor votou primeiro para prefeito, depois para vereador. Foram dispensados também mesários com mais de 60 anos de idade. Necessário e exigido foi, como estamos vendo aí, o eleitor cumpriu essa obrigação do uso de máscara, trouxe também a sua caneta e o fluxo de votação, mantendo sempre também distâncias de 1,5 metro, transcorrendo tudo na maior tranquilidade nesse momento democrático da capital alagoana. Do CEPA, com as imagens de Márcio Andrei, Fernando Palmeira para a TV Mar. Foi a TV Mar que deu um show na cobertura das eleições, circulando com os nossos repórteres também ao vivo durante o período de apuração. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio mais uma vez o amigo, professor Arnaldo Ferreira, ele que é jornalista e que representa os veículos da organização Arnão de Melo, hoje mais uma vez aqui nos dando a honra de dividir no estúdio da TV Mar Canal 525, ele representa o portal Gazeta Web e a Gazeta de Alagoas. Arnaldo, você acompanhou também, assim como todos nós, durante os últimos dias, participou comigo aqui no debate, dividiu aqui o estúdio comigo e com o Rogério Costa, que ontem também nos proporcionou um envolvimento muito bacana com a 98,3 ao lado do Gilvan Nunes e do professor Eduardo Magalhães, que também participava naquele momento de apuração. Com esse cenário que se formou aqui, Arnaldo Ferreira, principalmente entre JHC e Alfredo Gaspar no segundo turno e esse problema provocado na plataforma do TSE, que acabou demorando muito nos resultados. Você acompanhou tudo de perto, você também estava na sede do TRE Alagoas ontem, e eu gostaria que você falasse de tudo que você acompanhou. Seja bem-vindo aqui ao estúdio, bom dia para você. Bom dia, primeiro muito grato pelo convite, dizer que é uma honra. Eu estou fazendo jornalismo há pouco tempo, mais de 40 anos, né? Então eu tinha cabelo antigamente, você lembra, né, meu amigo? Você lembra? Olha, eu sei que você está ligado. Mas dos últimos 40 anos eu quero fazer esse destaque a Patrícia, nossa diretora da TV Mar, a toda a organização Arnão de Melo, que deu a este veículo a importância neste pleito e o destaque. Há 40 anos eu não vi uma cobertura tão forte para uma TV fechada, Sim. Que é a mais aberta de todas. É isso mesmo, é isso mesmo. É uma TV fechada, como o Luiz Amorim, o superintendente da organização Arnão de Melo, costuma dizer. Essa é a TV mais aberta de todas. E outra coisa que eu também quero dizer, como professor da disciplina telejornalismo e de cursos de pós-graduação na área de comunicação social, na habilitação de jornalismo. Viderlan é a sensação do jornalismo alagoano, né? Comandou o debate, sabatina, 7 horas. Bondade sua. E tem mais, uma coisa que você não sabe tecnicamente. Ele não está lendo nada, não tem nada para ele ler aqui na frente. Isso é só para quem tem capacidade, tem ética, tem responsabilidade com você, comigo e com todos nós. Somos 2.200.000 eleitores alagoanos e em nome de alguns... Eu quero dizer que muito grato, e grato a você, grato a Patrícia e a organização Arnão de Melo, porque a gente teve poucos veículos ontem na cobertura. Verdade. Nesse tempo de 7 horas. E não é brincadeira, fazer 7 horas ao vivo, precisa ter peito, coragem, qualidade, competência e ética. A empresa se mostrou fazendo a cobertura do pleito. E nós vimos aí, você questionava com relação ao resultado. Sim. Nós tivemos aí uma pandemia no meio... Pois é. Dessas eleições municipais. O resultado, o medo. A gente viu o juiz corregedor e vice-presidente Otávio Leão Praxedes, a quem eu mando um abraço especial e um parabéns, preocupado com a abstenção. E ele tinha razão de ter essa preocupação ontem, porque nós estamos vendo aí quase 30%, Sim. Mais de 300.000 eleitores não compareceram às urnas, e isto foi fundamental para ter alguns cenários que parecem estranhos. Por exemplo, na capital, ninguém imaginava que o delegado Fábio Costa, que há bem pouco tempo combatia o crime organizado, né, tinha um enfrentamento forte na periferia com o crime organizado, seria o mais votado. Já o Lobão, que foi a sensação do pleito passado, 3.000 votos. 3.000 votos, insignificante. Teve uma participação insignificante. Personagens também da política, nós percebemos também que não existiram.
E outra coisa que eu achei interessante, antes de falar da eleição na capital, o pleito, nas últimas eleições gerais, nós tivemos novidade. O Brasil estava buscando novidades, estava cansado de velhos discursos e tal. Sim. E desta vez, nesse pleito, que será fundamental para 2022, ninguém quis saber de novidade. Na maioria dos 5.570 municípios brasileiros e em Alagoas, nos 102. Você percebe que entre os eleitos tem nomes conhecidíssimos que estavam fora da discussão política vigente. E nós temos novidades, mas com raríssimas exceções, porque essas novidades eleitas são filhos de famílias tradicionais. Também perdeu a violência. Ontem, o juiz corregedor Otávio Prachede estava falando que nós tivemos compra de votos. Ainda tem gente que se presta a esta prática de chegar às eleições com esta prática nociva à democracia. Nós tivemos prefeita presa, nós tivemos boca de urna, nós tivemos aquela sujeira eleitoral que é antiga. As velhas práticas, mas em menor incidência que provocado pela abstenção. O Arnaldo colocou exatamente uma situação importante, porque isso foi também um dos temas que o senador Fernando Collor, no momento em que foi fazer sua votação ontem, ele se mostrou muito preocupado com essa possibilidade e até disse para o repórter Fernando Palmeira, mas vamos acompanhar o encerramento das eleições. A nossa reportagem foi exatamente ao local de votação do senador Fernando Collor, que hoje vive exatamente um momento muito importante. Eu diria que o senador Fernando Collor hoje ele é igual ao vinho, né? Quanto mais experiente, quanto mais tempo, tem aprendido bastante, tem sido muito influente, principalmente nas suas colocações, participação maciça nas redes sociais. Esteve presente na maioria dos 102 municípios. Contato direto dos municípios, isso foi muito importante. Então tem um peso essa participação do senador Fernando Collor. Nós fomos acompanhar o momento de votação dele. Exatamente. E nós vamos trazer nessa reportagem da TV Mar Canal 525 com imagens de Márcio André e também do repórter Fernando Palmeira. Exatamente às 13 horas e 17 minutos chegou aqui ao Coque Ponta Verde, unidade educacional da rede privada. Ele chega para exercer seu sagrado direito de cidadania para votar, como sempre aqui. Senador, como sempre aqui. Que honra ter 15 de novembro, importante pela nossa momento eleitoral da democracia e também por uma data que o senhor conhece muito bem, que exerceu essa forma de ser presidente da República hoje, senador da República Federativa do Brasil. Dia 15 também é dia da República? Sem dúvida. Na realidade, quando eu fui eleito, tomei posse, em 89 tomei posse em 1990, foi o ano 1989 foi o ano do centenário da República, né? Os 100 anos da República, proclamação pelo Marechal Deodoro. E agora nós estamos comemorando o 131º ano da proclamação da República. É uma data muito importante. E não é por outro motivo que as eleições estão marcadas sempre para o dia 15 de novembro, uma celebração, não é, da República e do processo democrático da escolha dos nossos representantes pelo voto, pelo sufrágio universal, pelo voto popular. Então é com muita alegria que mais uma vez nós todos estamos participando de um processo eleitoral em que estaremos escolhendo os nossos prefeitos e os nossos vereadores. Agora, com relação a como é que está a expectativa, senador, pelo que visitou do interior, abraçou, teve com o povo e nesse momento da festa da democracia, confiante para esse resultado logo mais, senador? Bom, eu tenho visto o povo, por onde eu andei, né, muito animado. Eu sinto que o povo está desejoso de ir às ruas e desejoso, pelo menos nas manifestações das quais eu participei, eu percebi isso. Mas na prática hoje, por exemplo, nas sessões eleitorais, eu estou vendo pouca afluência de eleitores, pouca afluência. Então, talvez aquela sensação de agonia que as pessoas estavam em função de ficar enfurnadas em casa pela recomendação do distanciamento social, e que quando começou a eleição, quando começou a campanha, foi um motivo para que saíssem de casa, né? Deu a falsa impressão de que queriam também participar do processo eleitoral até o final, inclusive no dia de hoje. Mas essas manifestações todas de rua que nós assistimos e tudo foi divulgado, né, pela imprensa,
essa manifestação não está correspondendo à afluência de eleitores nas sessões eleitorais aqui em Alagoas nesse momento. Deveremos ter uma abstenção considerável. Até agora eu estou preocupado, a abstenção me parece que será alta. Mas vamos aguardar até o final, até o último dia, até às 5 horas da tarde, temos tempo das pessoas virem às sessões eleitorais para comparecerem às urnas. Senador, qual é a leitura que o senhor faz nesse momento de isolamento social, que há, de certa forma, uma mudança no comportamento do ser humano, né, pelo isolamento, pela pandemia? O senhor acredita que essa mudança também politicamente ela acontece? Eu acho que nós vamos ter um outro momento, né, depois dessa pandemia. Eu não sei como será o comportamento do ser humano, né, das pessoas. Não sei se, no mundo inteiro, do modo geral, eu não sei se as pessoas com essa pandemia vão se solidarizar e vão mais procurar conviver em conjunto, de forma mais harmônica, mais entrosada, ou se as pessoas, em função disso, vão se distanciar, se reunindo em pequenos grupos, como foram acostumadas a fazer durante o período da pandemia. Então, as relações interpessoais, eu acredito que vão mudar bastante. Eu não sei para qual desses dois polos, mas eu espero que seja para o polo da solidariedade, da irmandade e da confluência, não é? da convivência das pessoas. É isso que eu espero. Ainda um pouquinho da capital, o senhor esteve no interior recentemente e todos nós assistimos pelas redes, aí pela imprensa. O senhor ainda continua muito querido, uma senhora pegando no seu braço, levando, conduzindo, uma alegria enorme. É uma alegria sempre muito grande rever a minha gente, o meu povo, a gente que eu gosto, que eu quero bem. E eu sinto uma reciprocidade que me deixa muito animado. Eu sou muito grato e, mais uma vez, quero agradecer a todas as manifestações de carinho que recebi por onde eu passei, pelos acenos, pelos apertos de mão, pelos abraços, enfim, pelas manifestações de carinho. Muito obrigado. Eu quero apenas encerrar parabenizando também, como parabenizar todos nós, somente TV Mar, a 98, pela grande cobertura desde Sabatinas, aquele debate que marcou a história como única emissora TV Mar. Sem dúvida, sem dúvida. A TV Mar está de parabéns, demonstrou muita maturidade, realizou um debate de altíssimo nível, com tudo muito bem preparado, com muito esmero, e que todos os candidatos unanimemente elogiaram, os candidatos que compareceram ao debate elogiaram a forma como foi procedida o debate. Enfim, a TV Mar está de parabéns, bem como todos os veículos da organização Arnon de Mello que fizeram a cobertura conjunta desse grande evento democrático. Muito obrigado. Boa votação. Muito obrigado. E à tarde, senador, volta para casa, acompanha como será agora a agenda do senador. Doutora Carolina. Vou para o escritório político daqui, para trabalhar e acompanhar o resultado da eleição. Doutora Carolina, um abraço. Obrigado. Senador Fernando Collor, ex-presidente da República, dia da República, essa festa democrática, e ele observando muito bem, não temos aquela caudalosidade da presença do eleitor. Exatamente nesse momento em que estamos às 13 horas e 23 minutos, exatamente ocorreu esse vácuo, não sentindo a presença, como o próprio senador declarou, da presença maciça do eleitor nos setores de todas as urnas da capital e provavelmente também pelo interior. Aqui do Conta Verde, com as imagens de Márcio Andrei, Fernando Palmeira para a TV Mar, eleições 2020. Obrigado, Fernando Palmeira, mais uma vez pela sua participação. Você acompanhou, né, Arnaldo? É exatamente material, isso que o né? senador disse, sem retoque, né? É exatamente. E ele vive o bastidor político de Alagoas, conhece muito mais do que nós, jornalistas, né? Porque convive com as lideranças de todos os partidos, é um democrata, né? E a gente percebe que todos defendem a democracia. E a gente vê ali no resultado que nós já temos dos reeleitos e dos eleitos, Sim. Essa coisa de não querer arriscar. Porque nós temos aí 30% de eleitores que não votaram, 25,17% de forma precisa. Que dá aproximadamente... Mais de 300 mil votos. Mais de 300 mil. Que então, assim... papel decisivo no pleito. Peso, né? Um peso enorme, papel decisivo, como você bem colocou. Ô, Arnaldo, peço sua licença, porque já temos o repórter Fernando Palmeira? Temos aí, minha equipe, já o Fernando Palmeira com a gente? No material ao vivo?
Então vamos lá. Tá, a nossa equipe se deslocou para a sede do TRE Alagoas mais uma vez, porque nós não temos ainda 100% da apuração, né? Ainda estamos nos aproximando de 94%, 95%, e o repórter Fernando Palmeira ao lado do Chico Nogueira, repórter cinematográfico, os dois ao vivo neste exato momento na programação da TV Mar, no programa TV Mar News. Bom dia para você, Fernando. Inicialmente, parabéns pelo trabalho ontem, parabéns também por conduzir ao lado do repórter Marcelo Rocha, da 98,3, essa chegada do senador Fernando Collor para o período de votação ontem à Ponta Verde, aqui em Maceió. Bom dia para você, Fernando. Bom dia, Videlão, um abraço para você. Eu e Chico estamos realmente aqui na frente, na sede do Tribunal Regional Eleitoral. E todos aqui, exaustivamente, saíram depois da meia-noite, praticamente 1h da manhã. Não tem ninguém, nem desembargadores, nem Flavinha da assessoria de comunicação. Enfim, um trabalho muito cansativo dentro daquelas expectativas e que nós, quando nada, 10 horas da noite de ontem, teríamos a apuração concluída, o que infelizmente por problemas no sistema de computações lá do Tribunal Superior Eleitoral, tivemos esse hiato, que até às 4 da manhã os números permanecem os mesmos e não há ainda nenhum indicativo de que horas a retomada desses trabalhos, principalmente aqui no Tribunal Regional Eleitoral, nós teremos para dar aí uma orientação a todo o eleitorado e também os candidatos. Batelo martido para a formação dos novos e antigos, uma renovação de praticamente 40% na Câmara Municipal de Maceió, os novos vereadores e os antigos também. Esses números já estão cláusulos, já estão fechados, mas ainda há algumas dúvidas com relação à apuração para os candidatos majoritários à Prefeitura Municipal de Maceió. E os números aqui continuam naquele patamar que vocês ontem, exaustivamente, trabalho belíssimo da TV Mar que vem fazendo, desde as sabatinas, o debate, a eleição em si e a marcha das apurações. E vamos aqui colocar novamente os números que todos praticamente estão sabendo, mas para aqueles que foram dormir macio e estão acordando agora, Alfredo Gaspar de Mendonça está com 29,09%. JHC do PSB, 28,43% e Davi Davino, 25,17% das intenções de votos e dos votos apurados até o presente momento, oficiais do Tribunal Regional de Alagoas. Ontem, inclusive, está fechado, hein? Não pudemos ter acesso a pelo menos o saguão aqui, onde foi instalado praticamente um comitê de imprensa na entrada aqui do tribunal, no saguão principal, onde tem um pequeno museu da história da Justiça Eleitoral do nosso estado. Ali, como nós acompanhamos, se concentraram os repórteres e também Amara Almeida, Chico Nogueira, estiveram até com vocês também nos estúdios, até as últimas horas, aguardando a finalização, o fechamento desses números, o que, infelizmente, por esses problemas que nós não sabemos tecnicamente ao certo o que é que aconteceu e ficamos aí sem as condições de atualizar e, definitivamente, passar para o eleitorado maceuense em especial. Mas, a qualquer momento, nós voltaremos. A marcha das apurações, logo, logo, com certeza, retornará aqui os trabalhos do pessoal para atualizar e, definitivamente, também fechar toda essa soma de votos e sair o resultado definitivo e oficial do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Daqui, de onde falou Fernando Palmeira, com as imagens de Chico Nogueira, para você que nos acompanha em TV Mar News. Videlano Araújo, parabéns mais uma vez, é com você. Obrigado, Fernando Palmeira, pela sua participação. Em relação ao momento que nós estamos acompanhando, Arnaldo, a dinâmica ela funciona da seguinte forma: o TRE ele emite os dados para o TSE, que publica através da plataforma para o público de uma forma geral. O que é que acontece? O TRE ele não pode mais divulgar, já existem exatamente os resultados, já tem posse. Mas dos resultados. quando zera lá nas cidades,
Já se sabe. Já se sabe. No caso de Maceió, que aí não atingiu os 100%, então ainda existe uma possibilidade, principalmente para quem ainda faz cálculos para cadeira de vereador. Exatamente. Para de majoritária, vamos dizer assim, né? Na majoritária tá também, para efeito de quem vai ser o primeiro, o segundo colocado. Até porque o que separa hoje o Alfredo Gaspar, que é o primeiro colocado do JHC, é um pouco mais de 1.000 votos. Então, existe todo um procedimento aí a ser feito até o finalzinho dessa apuração. Exatamente. O que mais me chama a atenção é o silêncio. Nós tivemos um problema aqui, e esse problema, existe um fator. E esse fator não foi divulgado de forma oficial até agora, para que se demore tanto o resultado das eleições. O ministro Luiz Barroso divulgou ontem, às 10 horas da noite, para a imprensa, numa entrevista coletiva, o presidente do TSE, Sim. Ele disse o seguinte, que houve um problema técnico em um dos computadores que faz a totalização. Então, isso é o que estava emperrando. No caso aqui, nós estamos com um problema que fica difícil você falar. Você tem um quadro já desenhado que vai mudar pouca coisa, Sim. Mas fica difícil você cravar quem são os vereadores de Maceió. Você tem já algumas figuras tradicionais que se utilizavam de equipamentos e de mapeamentos da cidade, já tem os seus redutos, famílias conhecidas, que estão se confirmando o prognóstico dos cálculos dele, da estratégia que eles montaram e está se configurando. Então, esses aí nós já podemos dizer que estão eleitos. Mas tem ali um quadro de, vamos dizer, 50%, fica difícil, porque está dependendo de 1.000, 100, 200, 100 votos. Pode mudar um quadro. Muda completamente. E nós temos aí em torno de 10.000 votos para que sejam totalizados toda a apuração. Então, não dá para a gente pode comentar, por exemplo, o caso do delegado, né? Fábio Costa, que ninguém esperava ser o mais votado, né? Porque ele não tem essa articulação, a manha dos políticos, né? E era uma pessoa na linha de frente do combate ao crime, então é amado por um e odiado por outros. Nós temos aí um bolsão de miséria na cidade que chama a atenção. A miséria aumenta em Alagoas a cada passo, a cada ano, né? E nós tivemos aí uma pandemia que fez aumentar o fosso social. Sim. Então, ninguém esperava que algumas situações de alguns candidatos se projetassem por conta do seu trabalho profissional. Sim, com certeza. Então, mas fechar, cravar, fulano, cicrano, beltrano está eleito, poderemos incorrer num grave erro. A Gazeta Web divulgou ontem ainda, aliás, nas primeiras horas de hoje, né? Tudo que se resume a ontem, você em casa, vide aí hoje, né? Nas primeiras horas de hoje. Eu até quero fazer uma sugestão para ler a Gazeta de Alagoas. Hoje tem tudo sobre a cobertura das eleições, inclusive matéria do Arnaldo Ferreira. Muito importante a Gazeta de Alagoas, inclusive daqui a pouco nós vamos colocar a Gazeta Digital. Mas antes, para poder colocar a informação e até fechar esse primeiro ponto com os vereadores, pelo menos 25 vereadores devem ser eleitos na matéria da Gazeta Web. E aí eu vou citar o nome de cada um deles. Samir Malta, do PTC, Teca Nelma, do PSDB, é novata, inclusive, não é? Davi Davino, esse com vasta experiência na Câmara de Vereadores, que é pai do candidato Davi Davino Filho, que concorreu para a Prefeitura de Maceió. E tem uma estrutura de saúde por trás, é bom destacar isso. Fátima Santiago, do PP, Luciano Marinho, do MDB, é continuidade também, Francisco Holanda, do MDB, Galbadeto, do MDB, Fernando Holanda, do MDB. Olívia Tenório, novata, no MDB, né, tendo pela primeira vez a oportunidade de assumir o posto na Câmara de Vereadores. Petrúcia Camelo, que é mãe do Silvio Camelo, né? Petrúcia Camelo também é novata no MDB. Marcelo Palmeira, esse para mim, apesar de ser novato, nenhuma surpresa. Ele era vice, né? Do PSC. Brivaldo Marques, jovem, liderança do Benedito Bentes, também eleito. Cláudio Moreira da Silva, que é o Cal Moreira, do PSC, também é novato. Fábio Costa, novato, também, que já colocamos. Novatíssimo, esse aí a gente diria. Delegado Fábio Costa. Ciderlane Mendonça, que já era vereador, sendo reeleito. Francisco Salles, também reeleito. José Márcio, o Ciderlane e o Francisco Salles, do PSB. O José Márcio, do PSD. Leonardo Dias, do PSD.
e João Catunda, do PSD, 2 novatos, Leonardo Dias e o João Catunda. Agora é bom frisar que isso aí não é um resultado definitivo, Não. ainda tem voto aí sendo computado. Oliveira Lima, que é o pastor Oliveira, novato também. Doutor Valmir, do PT, novato. O Oliveira Lima, pastor, é do Republicanos. Kelman Vieira, do Podemos. Eduardo Canuto, do Podemos. Silvânia Barbosa, do PRTB. E a Gabi Ronalça, do Democratas, também novata. Outro caso que chama atenção aí é do caso do Eduardo Canuto, que teve Covid, né? Não fez campanha, não teve na linha de frente, mas tem um prestígio popular que o garante, né? Mas isso ainda depende do resultado Tem outros final candidatos que ainda estão com papel e caneta na mão, fazendo ali os cálculos, matemática, esse voto, né? Mas esse cenário não deve ser mudado pelo que o nome de candidatos que colocamos aqui, os 25, né, que devem assumir esse posto. Ou seja, muitas mudanças, muitos novatos, algumas ausências, como Lobão, por exemplo, não aparece nessa lista, como Carimbão, que também tem uma vivência na política, está fora dessa lista. Pastor João Luiz também. Pastor, né? João Luiz, né? Nós vamos aí, Arnaldo Ferreira, você vai continuar comigo aqui no estúdio, nós vamos a um rápido intervalo agora. Na volta, nós vamos continuar falando do resultado das eleições 2020 e segurança pública. Exatamente, tem muitos assuntos, né? Então, daqui a pouco, depois do intervalo, Arnaldo Ferreira e eu vamos continuar falando exatamente desse resultado cansativo dessas eleições de 2020. Nossa, eu tô cansado. Mas até o dia 29 a gente não pode sentir, não pode ter esse sentimento. Mas não podemos deixar aqui o sorriso no rosto, né? Vamos ter que colocar sempre esse sorriso no rosto fazendo o que gosta. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já.